A minha família é bênção do Senhor. Conversando com os pastores, hoje, antes de falar disso, eu queria dizer que parabenizar os pastores, né, os membros da igreja que fizeram o meu trabalho ontem, gente. Eu queria ter filmado para apresentar aqui hoje, mas não filmei. Mas vocês estão de parabéns com os líderes que vocês têm, viu? São pessoas de Deus mesmo. Honrem os líderes de vocês para que vocês recebam mesmo a honra do Senhor, amém? E a primeira palavra que eu vou estar ministrando aqui vai ser sobre crises na adolescência, né? E quem nunca foi adolescente? Todos nós já fomos adolescentes. Eu, particularmente, acabei de sair da adolescência, né? Tô brincando. Não é para tanto, né? A gente não vai exagerar. Mas o que acontece? Ultimamente eu tenho até conversado muito com essa turma de psicanálise acerca de como a nossa juventude tem sofrido ataques pela mídia, assim como o pastor falou, né? Como a nossa juventude tem sido influenciada, né? Como a nossa juventude tem sido atacada. Mas, na verdade, nós precisamos conhecer qual o propósito de Deus para nós. Nós precisamos conhecer para o que Deus nos criou, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. E o que é adolescência, gente? Queria começar falando do que é adolescência. Pensa comigo. A criança nasce, é um bebê cheio de cuidados, né? Não faz nada sozinho, precisa de ajuda para ser amamentada. Obrigada, viu, amada? Me ofereceram refrigerante, só que eu não tomo, tá, gente? E aí, a criança, ela precisa de recursos, né? Ela precisa de pessoas, ela precisa de cuidados. Então, a criança precisa de uma identificação ali com a família, com os responsáveis para ser cuidada. Porque a criança não sabe fazer nada, ela só sabe chorar. E o choro é a maneira dela se comunicar com o mundo. Então, se ela tem fome, ela chora, né? Se ela tem sede, ela chora. Se ela faz as necessidades dela e se sente incomodada, ela chora também. Então, é a maneira do bebê se comunicar com o mundo. E assim a criança vai passando por todas as suas fases, né? Aprende a falar as primeiras palavras, aprende a comer, aprende a andar e assim sucessivamente. Só que chega uma fase lá para os 10, 11 anos que a criança já não é tão criança assim. Por quê? Anatomicamente, ou seja, no seu corpo começam a surgir coisas que antes não existiam. Começam a acontecer, né, transformações que começam a assustar a própria criança. E ali ela começa o início da puberdade, né, pelos 11, 12 anos. E ali o menino olha para si e começa a ver, opa, nasceu um negócio aqui que não tinha, né? A menina começa a vestir as suas blusinhas e vê que a blusinha não está mais retinha, né? Que está nascendo algo. E aí já vem o momento das crises, né? Opa, o meu corpo está mudando. E nós não mudamos só fisicamente, nós não mudamos só anatomicamente, nós mudamos também na nossa maneira de pensar. Por quê? Quando nós chegamos aos 12, 13, 14 anos, né? Até os nossos 11 anos, né, as ideias dos pais, né, nós obedecemos. Cresce, né, que nós temos que obedecer. Se há uma festa na família, você tem que ir, porque você é criança, você não tem direito de falar não vou, né? Você tem que ir, vai todo mundo, você não vai ficar em casa, né? Se tem culto, a criança vem, porque os pais estão vindo, a família está vindo, e obrigatoriamente a criança tem que vir ao culto. Só que quando chega essa fase de 11, 12 anos, ela começa a pensar, para que eu vou na igreja? Para que eu tenho que ir lá? Para que eu tenho que ir nessa festa de família? Para que eu tenho que almoçar na casa da minha avó? É tão chato, para que eu tenho que fazer isso? E logo ele começa a se questionar. E aí eu queria dizer para vocês que é chegada a fase da adolescência e não da aborrecência. Nós temos o costume de falar, mas não é bem assim, não é uma fase de aborrecimento. Por quê? É uma fase de conflitos. Porque pensa comigo, gente, pelo Brasil é considerado jovem a partir dos 12 anos até os 17, 18 anos. Salvo algumas condições adolescente, quer dizer, que vai até os 21 anos. Mas você pensa comigo, uma criança de 12 anos, ela já tem que começar a tomar as suas decisões.
Se ela está numa casa que é disciplinada, ela já sabe arrumar sua cama, né? Ela já sabe organizar o seu quarto, ela já sabe o horário das suas tarefas, ela tem tarefas pré-determinadas para serem feitas dentro de casa. Isso dentro de uma casa disciplinada, ok? Se não for, a criança vai pela regra da família. Se as pessoas que moram com essa criança, com esse adolescente, são desorganizadas, automaticamente ela vai ser desorganizada. E aí, por que é uma fase tão difícil? Gente, pensa comigo. Ela chega nessa fase e ela começa a fazer 12, 13 anos, tomar algumas atitudes de criança. E nós olhamos para esse adolescente de 12, 13 anos e a gente fala, olha, não faz mais manha porque você não é criança. Aí ele entende, não, beleza, não sou mais criança. Aí ele vira para você e fala, pai, mãe, eu quero um iPhone 8. Ué, mas você não é adulto. Para que você quer um iPhone 8? Ah, eu quero ir para uma festa sozinha. Eu quero chegar em casa depois das 10. Mas ué, você ainda não é adulto? Por que você quer chegar depois das 10 em casa? E aí ele entra numa crise, gente. Pensa comigo. Não sou mais criança. Não posso fazer pirraça nem receber presente no Dia das Crianças. Mas também não sou adulto. Não posso ter minha independência. Não posso sair a hora que eu quero. Não posso namorar. Né? Muitos têm as restrições. Não posso namorar. Minha mãe fala que eu ainda não estou na idade de namorar. Então, quem sou eu? Quem é esse ser, gente? Que pode, mas não pode. Quem é esse ser cheio de crises? Porque é nessa idade que o adolescente ele vai começar a ter as suas próprias percepções, vai começar a ter os seus próprios pensamentos, vai começar a decidir o que ele quer da vida. Porque a palavra de Deus fala, ensina, né, um menino no caminho, no caminho, junto com ele, no caminho em que deve andar, né? E a criança até um determinado tempo, ela vai por si só, né, com os pais na igreja, mas chega um momento que ela tem que começar a ir porque ela quer. Não só porque os pais são cristãos, não só porque ela cresceu na igreja, mas ela também precisa ter a consciência e a revelação de quem é Deus, e isso tem que fazer sentido para ela. E isso acontece quando? Acontece na fase da adolescência, onde ela começa a ter percepção e os conflitos. Será que o que os meus pais me ensinaram até hoje é verdade? Será que Jesus realmente morreu por todos nós? Será que tudo isso que eu aprendi pode se tornar uma realidade na minha vida? E, amados, o que eu quero dizer para vocês é que esses conflitos são extremamente saudáveis. Por quê? Os seus filhos, os nossos adolescentes, eles têm que procurar, sim, a sua intimidade com Deus. Eles têm que ter, sim, as suas experiências com Deus. E isso não vai vir simplesmente pelo que você, pai ou mãe, responsável, viveu. Vai acontecer pelo que ele tem vivido com Deus. E nós temos muitos exemplos desses na Bíblia, de pais, né, de sacerdotes que não conseguiram levar isso aos seus filhos, porque os seus filhos não conseguiram compreender quem era Deus. E um exemplo disso na palavra foi o sacerdote Eli, né? Os filhos dele não compreenderam, né? Tinham até funções no templo, mas não compreenderam o que era servir a Deus. E naquele tempo, Deus levanta Samuel, um menino que estava sensível à voz de Deus. Então, o que a gente precisa levar para a nossa geração hoje de adolescentes é que essas crises têm que acontecer mesmo. Vocês têm que questionar mesmo. Os conflitos acontecem sim. Só que o que acontece? É um momento em que a vida mais te cobra decisões. É um momento que mesmo com você com 12, 13 anos, 14 anos, o seu corpo começa a mudar, né? Anatomicamente o seu corpo vai mudando, a sua mente começa a mudar e aí você já começa a perceber, poxa, meu pai não é tão herói assim, a minha mãe não é tão boa assim como eu pensava. E aí você começa a ser influenciado por ideias externas e você começa a ter, dentro do que você foi constituído, dentro da sua personalidade, as suas decisões. E por que é uma fase tão difícil? A gente tem uma geração com tanta liberdade que eles se perdem dentro dessa liberdade.
Ao mesmo tempo que existem tantas liberdades de escolha, eles não sabem o que escolher. E o que nós temos visto no consultório? Jovens se suicidando, jovens não encontrando o sentido da sua vida, não encontrando o sentido da sua existência, não sabendo o propósito pelo qual elas existem. E se você for perguntar, poxa, mas hoje o mundo está tão liberal, hoje você pode apoiar a ideia que você quiser, hoje você pode discutir o que você quiser, hoje você pode ter a sua opinião diferente da do outro. Mas isso tem feito de você alguém? Isso tem feito de você alguém? E aí eu chego no ponto-chave da crise da adolescência, que é uma questão de identidade. Quem eu sou? Será que os nossos adolescentes têm tido referenciais para os quais ele pode olhar e falar, poxa, o meu líder, ele é diferente. Eu quero ser igual a esse cara. Olhem para você, mulher, e fala, poxa, essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher é uma mulher de Provérbios 31, eu quero ser igual a ela. Ou os nossos adolescentes estão olhando para a TV e estão vendo lá as atrizes, as cantoras, todas cheias de crise também. Estão olhando para elas e falam, eu canto essa música porque eu me identifico. E aí você vai, ouvir as letras das músicas e você vai ficar assustado, porque são músicas que trazem sofrimento e a própria música está gritando a alma daquela pessoa. E essa semana eu estava até conversando com a Josi, que é minha discípula, que está aí também, com algumas meninas, acerca de uma música que eu ouvi, eu falei, eu não acreditei que eu ouvi essa música, assim. Eu não acredito que alguém escreveu essa música. E a música dizia que amante nunca vai ter lar, né? Que nunca vai ser respeitada na cidade, eu vi que alguns conhecem também. E aí eu conversava com elas o seguinte, qual é o propósito pelo qual Deus criou a mulher? E na música ela está cantando que, na verdade eu até falei, gente, é o próprio diabo cantando a música, né? Porque ela fala que entrou no lar do homem e atrapalhou, mas ela sabe que ele tem uma família linda e ela canta que nunca vai ser feliz, que ela nunca vai ter uma aliança, que ela nunca vai ter um véu e que ela nunca vai ser respeitada na cidade, que ela nunca vai ter um lar. E eu fiquei tão revoltada com a música que eu cheguei para uma das meninas que toca, com a gente, eu falei, vamos fazer uma resposta para essa música, porque essa música até parece com a música que a mulher samaritana estava cantando na hora que Jesus chegou. Eu falei, essa música devia ser a que ela estava cantando na hora que Jesus chegou ali no poço, né? E aí eu disse para ela, vamos responder, porque Deus não criou mulheres para serem amantes. Deus criou mulheres para serem amadas, para serem respeitadas. Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem com grande potencial. Você está entendendo? Então, a gente tem que chegar para esses adolescentes que estão em crises, para vocês, adolescentes que estão em crises, e trazer, olha, essa fase é importantíssima para você, porque é a fase das suas decisões. É a fase onde você tem que decidir o que você vai fazer. E aí, uma das crises que eu mais encontro dentro dos consultórios também é o Enem. Gente que tortura para os nossos adolescentes é o Enem. Eu particularmente critico porque é uma prova exaustiva, para o Brasil inteiro, acerca de que você tem que decidir a média hoje. A gente tem pessoas com mais idade fazendo a prova, mas tem que decidir com 17 anos que profissão você vai seguir. E com 16, 17 anos, você está no auge das suas crises. Ainda está querendo entender quem que você é. Ainda está querendo entender por que as espinhas saem no seu rosto. Ainda está querendo entender o que o seu corpo está mudando e você tem que decidir já a sua carreira, a sua profissão. E aí você é comparado com jovens do Brasil inteiro numa prova exaustiva que exige de você o quê? Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. E hoje, o que exigem de nós é isso o tempo todo. Você tem que ser o melhor no seu trabalho, você tem que ser o melhor na sua rua, você tem que ser o melhor na sua profissão, você tem que ser o melhor no esporte, você tem que ser o melhor em tudo que você faça.
Sim, nós temos que buscar a excelência porque nós servimos a um Deus de excelência. Só que nós estamos provocando também doenças. Nós estamos provocando, né? Doenças psicossomáticas. Gastei a palavra aqui hoje. Nós estamos provocando ansiedade nessa geração. Essa geração não quer saber de esperar. A geração micro-ondas quer tudo pronto, quer tudo para já, quer tudo para agora. Não está sabendo o que é esperar e não aguentam esperar as coisas materiais. Imagine você dizer para ela que ela tem que esperar em Deus. Espera em Deus. Vou esperar em Deus por quê? Não é agora, tem que fazer agora. Hoje tudo é assim, rápido. Deus também tem que atualizar, né? As pessoas só faltam dizer, olha, vamos dizer para Deus aí para baixar uma atualização mais recente, porque esperar está difícil. E aí as crises acontecem. Só que, dentro do que eu falei, o que constitui a minha identidade, minha família, minha sociedade e a minha cultura, e com quem que eu me identifico, com quem que eu quero ser, com quem que eu quero me parecer, sabe? E aí tem um adolescente que ele me chama muita atenção na Bíblia, pela coragem e ousadia que ele teve. E esse adolescente se chama Davi, porque quando Davi vai para o conflito lá com Golias, os pastores historiadores aí podem confirmar ou não, que dizem que Davi tinha aproximadamente 17 anos. E Davi chega ali naquele momento de guerra, não tinha idade para a guerra, então ele não estava na guerra porque ele não tinha idade para estar lá. E o seu pai lhe fala, Davi, vai, leva queijo para os seus irmãos, leva alimento, procura saber, né? O pai dele também queria saber, né? As notícias da guerra, o que estava acontecendo, e envia Davi para a guerra. E Davi chega naquele ambiente e ele vê que o povo do exército, e Davi talvez no seu coração poderia ansiar o seguinte, poxa, no próximo ano eu posso estar na guerra, porque eu vou completar 18 anos. E Davi chega naquele ambiente de guerra, um adolescente, e ouve burburinhos. E ouve burburinhos de que tem um gigante desafiando o Deus de Israel. De que tem um gigante ali desafiando o exército do Deus de Israel. E Davi ouve que aquele que enfrentar aquele gigante, né, ia ter recompensas, ia se casar com a filha do rei. E aí Davi começou a pensar, opa, esse negócio tá bom, hein? Por que esse povo não quer enfrentar esse gigante? E aí Davi pega e toma uma postura. Porque chega até o ouvido do rei que um menino que estava no arraial resolveu enfrentar esse gigante. E aí o rei chega para perguntar, e aí garoto, você vai lá mesmo? Você sabe que esse gigante, desde criança, ele tem um treinamento especial. Você vai lá mesmo, Davi? Davi quase que falou para ele, rei, né? Eu sei com quem que eu conto, né? E aí Davi, dentro daquela necessidade, aquilo que era um sofrimento para o exército de Israel, aquilo que era medo, aquilo que era uma ameaça, Davi pegou a responsabilidade e jogou no peito. Um menino de 17 anos. Um menino de 17 anos pegou a responsabilidade e jogou no peito. E como se ele tivesse falado com o rei, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. O rei não acreditou, porque virou para Davi e falou, Davi, tá aqui meu capacete, tá aqui as minhas armaduras, tá aqui, veste aí e vai, garoto. Já que você quer ir, o rei falou, vamos ver no que dá, né? Esse menino quer ir, deixa ele ir, né? Esse maluco. E aí Davi veste aquelas roupas e vê que não dá para ele. E Davi chega diante de Golias, como todos conhecem, né? Creio que conhecem a história em 1 Samuel 17, e ele já desafia o gigante. E ele fala, quem é esse incircunciso filisteu? E Davi vira para ele e fala, olha, o Senhor dos exércitos te entregará nas minhas mãos e hoje ainda eu vou cortar a tua cabeça. Um menino de 17 anos. Mas sabe o que fez a diferença na vida de Davi, adolescentes? Sabe o que fez a diferença na vida de Davi, igreja? Foi que Davi já tinha noção da sua identidade. Ele já adorava lá no pasto, ele já conhecia Deus lá nas malhadas, ele já conhecia Deus lá no pasto, ele já tocava para o Senhor, ele já conhecia aquele Deus, o Deus que representava aquele exército. Os soldados tinham idade, tinham treinamento e tinham postura de soldados, mas Davi tinha a intimidade e a revelação da identidade de quem ele era em Deus.
Então a mensagem que eu quero deixar para vocês, adolescentes, jovens, igreja, é que a gente tem que dizer para o nosso povo, para o povo de Deus, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os adultos, para todos, quem nós somos em Deus. Qual a identidade nossa revelada no Senhor, para o que Ele nos chamou. Sabe? Quando o povo de Israel, acabou que eu nem falei todos os textos que eu tinha preparado para falar aqui, gente. Mas quando o povo de Israel, né, quando Moisés manda os espias na terra, os 10 espias vieram com relatórios de derrota, mas 2 tinham noção da sua identidade. Josué e Caleb vieram para Moisés, tanto que Caleb fez o povo se calar. Opa, calma aí, não é só tragédia. Aqueles 10 espias, eles disseram também, olha, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e nós nos vemos como gafanhoto também. Olha a autoestima desse povo. E eles diziam, olha, a gente não vai, Moisés, não vamos que não vai dar certo, não vamos. A terra realmente emana leite e mel, mas não dá pra gente não. Mas 2, com uma mente transformada, com uma mente renovada, com uma percepção de quem era Deus, que conhecia todos os milagres de Deus, que saíram ali e viram todas as providências de Deus no deserto, decidiram no seu coração confiar em Deus. Então, adolescência é crise? É crise sim, mas passe essa crise com Deus. E aí vai para o seu cantinho de oração, ajoelha lá e fala, Deus, eu quero você falando comigo, eu quero que você ministre comigo, eu quero que você fale comigo. E discuta com Deus sim, fale com Deus sim, adore a Ele sim. Fala, Deus, eu vou me lançar de cabeça na tua presença e eu quero ver o que você vai fazer. E aí o Espírito Santo de Deus vai vir e vai se revelar, vai revelar a identidade de Deus em você, o poder de Deus em você. Vocês estão me entendendo? E aí, como psicóloga, eu posso dizer para vocês que as nossas maiores batalhas vão acontecer na nossa mente. Então, se a gente entender no nosso intelecto quem nós somos, para o que nós viemos, nós vencemos todas as batalhas e prosperamos espiritualmente. Porque até mesmo para você vencer espiritualmente, você tem que entender que existe um Deus que te ama. Você tem que entender que Deus te chamou com propósito. Você tem que entender que aonde Deus te colocar, Ele te coloca para ser sal, Ele te coloca para ser luz, Ele te coloca para influenciar e não ser influenciado. Ele te coloca para representar o reino dEle. E aonde você chega, você carrega a identidade desse reino. E a identidade desse reino é paz, justiça e alegria no espírito. Então, as crises da adolescência são necessárias. E se você não teve uma adolescência saudável e está passando por crise hoje porque não viveu no tempo certo que tinha que viver, porque na adolescência é uma fase que a gente erra, né, gente? E a gente erra, e o erro na adolescência, ele é até didático. Porque você já avisa para os jovens, você já falou, olha, não vai que vai dar ruim. Não vai que você vai errar. Não vai que isso não vai dar certo. Mas ele vai lá e faz. E aí volta como cão arrependido, né? E entende, realmente não era para eu ter feito. Mas é um erro didático. É um erro didático. Mas o mais inteligente é aquele que entende com o erro do outro. Então, assim, vamos ensinar, amados, a nossa igreja a ter pessoas em todos os níveis, né, em todas as fases da vida, saudáveis. Sabe? Pedir para Deus mesmo, Deus, revela para as nossas crianças que elas são amadas e que delas é o reino dos céus. Revela para os nossos adolescentes que eles podem sim vencer em Deus, que eles podem sim alcançar lugares de destaque, porque eles são de Deus. Sabe, Deus tem para vocês as melhores faculdades, Deus tem para vocês os melhores empregos, Deus tem para vocês, como filhos, os melhores lugares, mas nós precisamos acreditar nisso. E aí não é chegar e não estudar para a prova porque Deus já me abençoou, já tem a minha identidade. Não, o céu, né? A palavra diz que o sol ele nasce para todos, mas aí você tem que entender, Deus,
Eu estou estudando e confiando na tua palavra, de que o Senhor tem lugares de honra para mim. E aí é estudar e chegar e viver o tempo de honra porque você se dedicou, porque você serve a um Deus que faz. Então não espere também as coisas chegar até você de mão beijada. Vá até elas e conquiste. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então somos nós que vamos insistir para elas se abrirem e nós resgatarmos as pessoas que estão lá. Então, Deus tem levantado sim, por mais que seja influenciada por questões do mundo, tem levantado sim uma geração que quer ser diferente. Deus tem levantado sim uma geração que quer escolher não se contaminar como Daniel. Uma geração que por mais que o mundo te dê toda a liberdade, uma geração que se levante para provar qual é a verdadeira liberdade, que é a liberdade em Cristo. Amém? Deus abençoe. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.